Artigo 9º, vamos lá. O subsídio a espaços e ambientes culturais previstos na linha B do inciso U do caput do artigo 7º desta lei será pago de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local, considerado o valor de manutenção mensal de R$ 3.000 a R$ 10.000, que pode ser destinado ao uso em atividade meio ou em atividade fim, ou observado que essa faixa de valores deverá ser corrigida anualmente, conforme índice de inflação referido em regulamento. É engraçado, né, que lá em cima ele diz que é um valor fixo pelo valor geral, né, da Lei Aldir Blanc, mas aqui ele já deixa aqui os projetos de manutenção possam ser corrigidos. Ora, se os espaços eles precisam ser corrigidos porque você tem inflação e tem outras coisas que influenciam no gerenciamento de um local, é logicamente também que toda a receita da Aldir Blanc ela também passa por modificações que precisam, ano após ano, ser acrescentadas por juros, e enfim. Achei meio que esquisito, mas em relação a esse artigo, é uma coisa também que já tinha na primeira Aldir Blanc. Inclusive, aqui a gente está falando de Manaus, Amazonas, e teve um edital específico para mantenedores de espaços, e que era exatamente nessa faixa, e se não me engano era de R$ 3.000 a R$ 10.000 por mês, e teve uns bons grupos aí que passaram por um alívio durante um período da pandemia, porque foram contemplados e conseguiram manter seu espaço, que estavam fechados. Os espaços estavam fechados e esse edital ajudou muito, e eu acredito agora que a gente continua com a mesma dificuldade, né? Porque a coisa ainda não está caminhando como deveria. É mais uma modalidade aí que precisa ser feita para ajudar a gente que colocou a cara a tapa para desenvolver seus locais e receberem as pessoas, né? Aí ele continua aqui. Farão jus ao benefício referido no caput deste artigo os espaços e os ambientes culturais que comprovarem atividade regulada de acesso público e a sua inscrição e respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros: cadastros estaduais de cultura, cadastros municipais de cultura, cadastro distrital de cultura, cadastro nacional de pontos e pontões de cultura, cadastros estaduais de pontos e pontões de cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SINIC, Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, SICAB, e outros cadastros existentes ou que venham a ser criados nos entes federativos referentes às atividades e às identidades culturais e comunitárias, bem como a projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e em leis de incentivo estaduais, distritais ou municipais nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação desta lei. Então está dizendo, você quer se candidatar para a manutenção do teu local, do teu espaço? Beleza. Então você tem que comprovar que o teu espaço está funcionando, e você tem que comprovar que nos 2 anos anteriores você tem cadastro em pelo menos um sistema de cadastro de cultura da sua localização. Aqui no Amazonas, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa tem um sistema estadual de cadastro, que eu coloquei o projeto lá, né? Da Manaus CUT, que é a Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus, eu não sei porque na primeira Aldir Blanc eu não fiz projeto para lá. Realmente eu não sei, eu foquei muito no estado. Mas eu acredito que tenha um sistema de cadastramento também. Mas ele deixa muito bem claro que você tem que comprovar que está cadastrado em algum sistema e que o seu espaço está funcionando. Que é lógico, né? Essa questão de sistema de cadastramento, quando a gente conversou lá sobre a lei Paulo Gustavo, para quem assistiu, você lembra que ele deixou muito bem claro também que estimularia, que seria pertinente que tivesse um sistema local de cadastramento para justamente facilitar o acesso
né, e a prestação de contas, enfim, ao conhecimento dessas pessoas que usufruíram desse dinheiro. Então, tudo está em consonância entre esses projetos, né? No primeiro Aldir Blanc você tem o sistema de cadastramento, agora você vai precisar ter de novo, e na Lei Paulo Gustavo também vai precisar nesse sentido, né? Inclusive ele deixa muito bem expresso no Paulo Gustavo que é necessário ter um conselho de cultura local, seja do estado ou do município, e também tem um sistema de cadastramento. O que para mim é justo e eu acho pertinente, porque é uma forma que você tem mais rápida, porque ele também estimula que seja o sistema online de cadastramento para que você possa ter acesso a essas informações. 2. Serão adotadas as medidas cabíveis por cada ente federativo para garantir preferencialmente de modo não presencial inclusões e alterações nos cadastros, de forma autodeclaratória e documental que comprove funcionamento regular, bem como para promover a progressiva integração entre os cadastros federais e dos demais entes federativos. Os estados, 3. Os estados, com apoio dos municípios que se encontram em seu território e o Distrito Federal, deverão fornecer à União as informações relacionadas à implementação da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e o disposto no parágrafo 2 deste artigo. O benefício do que trata o caput deste artigo somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário seja responsável por mais de um espaço cultural. Então, mais abaixo ele vai falando justamente aquilo que a gente já estava comentando. Ter um sistema não presencial de cadastro, de controle, é justamente uma plataforma de cadastro que a gente, pelo menos para quem participou, sabe como para que estados e municípios possam ter o controle, e aqui ele fala até em comunicação entre os estados e a União, que é mais fácil, né? Teoricamente, se você tem um cadastro online, você pode pegar um backup desse sistema, pode fazer uma lista desses cadastrados e passar muito mais rapidamente para controle da União e intercâmbio de informações com outras localizações, outras regiões brasileiras. Ok? Artigo 10. Compreende-se... só voltando um pouquinho, ele fala... ele fala que obrigatoriamente você que é gestor de espaço cultural, você só tem direito a um espaço cultural. Se você gerencia 2, 3, isso não é cumulativo, você não tem como fazer isso. O que também é muito justo. Porque se você tem a sorte, e uma coisa que é bem anormal do cara ter mais de um espaço cultural sendo gerenciado e recebendo direito, isso vai gerar um certo monopólio, né? Não é justo. 10. Compreende-se como espaços, ambientes e iniciativas artísticos, culturais, aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais sem fins lucrativos que tenham pelo menos 2 anos de funcionamento regular comprovado e que se dediquem a realizar atividades artísticas e culturais tais como pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira, de artes e estúdios, companhias e escolas de dança, circos inclusive itinerantes, cineclubes, centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais, museus comunitários e centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, comunidades e povos indígenas e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais, centros artísticos e culturais afro-brasileiros e cultura gospel, comunidades quilombolas e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais, povos e comunidades tradicionais e seus espaços, ambientes e iniciativas artísticos culturais, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos,
empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, de moda, de design e de artesanato, galerias de arte e de fotografias, feiras permanentes de arte e de artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, de poesia e de literatura de cordel, espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária e agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares, outros espaços, ambientes, iniciativas e atividades artísticos culturais validados nos cadastros aos quais se refere o artigo 9º desta lei. Ou seja, tudo o que for gerenciado por algum tipo de empresa cultural e criativa, e que seu espaço é cultural e criativa, desde que aquelas condições que a gente falou anteriormente acima estejam aptas, elas podem pedir também para ter a manutenção mensal dos seus espaços, desde que, novamente, comprovado. Então eu acho muito democrático, eu acho muito amplo, tem coisas aqui fantásticas, né? Feiras permanentes, às vezes elas sobrevivem com muita dificuldade. Espaços de literatura de cordel, às vezes também passam por muita dificuldade. Livrarias, editores e sebos, então, nem se fala, né? As dificuldades a gente vê em volta e meia, as grandes caindo, imagine as pequenas e as médias empresas aí nessas áreas, as dificuldades que elas passam para continuar de pé. Vamos lá. Para terminar esse tópico aí, esse artigo. Os espaços, os ambientes, as iniciativas artístico-culturais, as empresas culturais e as organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com subsídio previsto na linha B do inciso U do caput do artigo 7º desta lei ficam obrigados a garantir como contrapartida a realização de forma gratuita em intervalos regulares de atividades destinadas aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, inclusive apresentações ao vivo com interação popular, podendo ser utilizados meios digitais em cooperação e com planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública da cultura do local. Nem miúdos, ele está dizendo o seguinte: a gente vai dar para você, você tem um espaço, está precisando desse dinheiro, se for um projeto bom, a gente vai dar o dinheiro para você. Mas a contrapartida tem que ser contrapartida social. Você vai ter que fazer que seu espaço receba alunos, que receba apresentações, que façam chegar até as pessoas e que as pessoas possam consumir as coisas no seu espaço. Não é simplesmente pegar o dinheiro, beleza, me mantive. Não. Isso também tem que gerar resultado como contrapartida social.